Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Terceiro domingo do tempo comum. Domingo 26 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, Amém. Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos, Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo, como o quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e, assim, os membros zelem igualmente uns pelos outros.
Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. E, na Igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar, ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A palavra que liberta e transforma. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje, retirado de Lucas 1,14, 4,14 e 21, nos convida a refletir sobre a missão de Jesus como aquele que traz a boa nova aos pobres e a esperança aos oprimidos. Esta é uma passagem que ressalta o cumprimento das promessas de Deus e nos desafia a vivê-las em nosso cotidiano. No início do Evangelho, vemos Lucas explicar a razão de sua escrita, oferecer um relato ordenado e fidedigno dos acontecimentos ligados a Jesus. Isso nos lembra que a nossa fé é fundamentada em uma história concreta, vivida e testemunhada por pessoas reais. A palavra de Deus não é uma ideia abstrata, é uma história de salvação que se desenrola na vida de cada um de nós. Na segunda parte, encontramos Jesus retornando a Galiléia, cheio do Espírito Santo, para dar início ao seu ministério. Ao entrar na sinagoga de Nazaré, ele escolhe a passagem de Isaías que anuncia a missão do Messias: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essas palavras revelam a identidade e a missão de Jesus, ser a manifestação do amor e da justiça de Deus no mundo. Ele é aquele que traz liberdade, cura e restauração para todos os que sofrem. Quando Jesus declara: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, ele afirma que a esperança dos profetas se torna realidade em sua pessoa. Esse hoje também se aplica a nós. A palavra de Deus continua viva e eficaz em nosso tempo. Assim como Jesus foi enviado, também somos chamados a ser instrumentos dessa libertação em nossas famílias, comunidades e no mundo.
Anunciar a boa nova significa agir com compaixão, lutar contra as injustiças e levar esperança aos corações aflitos. Porém, para que possamos ser fiéis a essa missão, é essencial que estejamos com a força do Espírito, como Jesus estava. Isso exige uma vida de oração, escuta da palavra e abertura à graça de Deus. Somente assim poderemos ser testemunhas autênticas do amor que transforma e renova todas as coisas. Que possamos, ao meditar sobre este Evangelho, renovar nosso compromisso de viver e anunciar a boa nova de Cristo. Que sejamos sinais vivos da esperança e da alegria que Ele traz ao mundo. Bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos fortaleça na vossa missão de anunciar a palavra que liberta e transforma. Que Ele vos encha de paz e coragem para serdes luz em meio às trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.